Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui, nessa casa. Quando a gente chega ali no portão, certamente a gente já se sente melhor. Que bom que vocês foram os convidados e que aceitaram esse convite, né? Estão aqui, tiveram um livre-arbítrio, né, de escolher entre outras opções que tinham certamente de estar nessa casa de oração. Nós somos eternamente agradecidos, né, porque a doutrina espírita, ela, além de nos confortar, de nos auxiliar na nossa vida, né, ela também nos esclarece muito e torna, com certeza, os nossos dias mais felizes e melhores, né? Que bom que, então, nós estamos aqui. Hoje, especialmente assim, eu preparei para vocês alguma coisa sobre o homem corpóreo. Mas assim, já de antemão, já vou dizer para vocês que a expressão, esse homem corpóreo, no espiritismo, né, ela se refere ao ser humano encarnado, tá? Então, porque poderia colocar o homem e a mulher corpóreo, mas na Gênese, né, ele está assim, dessa forma, o homem corpóreo. Então, eu não quis também mudar o texto, né, porque, na verdade, eu queria conversar, eu queria falar alguma coisa sobre nós, espíritos encarnados, não é? Porque só pelo fato de vocês estarem aqui, vocês já estão cuidando um pouquinho do espírito, né? Hoje nós vamos na casa espírita, lá receber um passe, não é? Ouvir uma doutrina, né? Espero que seja agradável, que realmente contribua para o conhecimento, pelo menos para o esclarecimento de algumas dúvidas que todos nós temos. E sempre quando a gente se prepara para fazer uma doutrina, eu pelo menos, pessoalmente, eu procuro pegar um assunto assim que me faça, que seja importante para mim. E nesses últimos dias a gente tem ouvido tanto falar sobre maltratos de animais, não é? Então eu te vou falar sobre o homem corpóreo, essa necessidade que nós temos de cuidar do corpo, mas também não só do nosso corpo físico, mas também de todos os corpos que Deus criou, né? Animais, plantas, né? Porque tudo é criação de Deus. Então, se alguém que maltrata, que não cuida de um animal, qual é o cuidado que está dando para seu corpo físico, seu corpo espiritual, não é? Então, é uma responsabilidade, um compromisso que nós temos de olhar para nós, de ver o que estou fazendo comigo, como é que eu estou cuidando desse corpo físico que Deus me deu, que é o melhor que Ele poderia ter dado para que eu cumprisse a missão que eu tenho. E a missão que eu tenho, que nós temos, ela é importantíssima, é sairmos daqui um pouco melhores de quando aqui chegamos. É para isso que o nosso corpo está disponibilizado. Então nós temos que cuidar desse corpo físico para que ele faça a missão que tem que fazer. Então na Gênese, no capítulo 10, que fala do homem corpóreo. Então fala assim do corpo da gente, o que é que nós somos. E assim, eu achei interessante que talvez a gente não se dá conta de que como nós somos iguais aos animais. E nós temos poucas diferenças na parte de nutrição, de respiração. E aqui nos diz assim, essa Gênese, nesse capítulo 5º, que é a Gênese orgânica. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos. Isso todos nós sabemos, né? Classe dos mamíferos são os seres, né, que amamentam, que se criam assim, dos quais unicamente difere por alguns matizes da forma exterior. Quanto mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção e de reprodução. Então nós temos a mesma formação do cachorro, do macaco,
Inclusive, ontem eu ouvi uma reportagem que falava de macacos, né, mamíferos, e dizia que o macaco parece que 95% ou 98% de semelhanças assim com a parte anatômica, né, do ser humano, do homem. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições, e quando morre, seu corpo se decompõe como tudo o que vive. Não há em seu sangue, na sua carne e seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Como estes, ao morrer, restituem à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que se estudam as suas funções orgânicas em certos animais, quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Isso é o óbvio, é o comum. Nós sabemos que quando as experiências são feitas em ratos, e nós detestamos, assim, a grande maioria tem um certo desdém, ou assim, um nojo de ratos, né? Até pelas circunstâncias, né, de sujeira e outras coisas, né? Mas existem uns ratos bem limpinhos, né? Que até as crianças, né, têm como... não são ratos, né? Dizem que é outro nome, né? Que algumas crianças têm. Então, eu quis ler essa parte da Gênesis, né? Para nós ter essa consciência de que a gente não difere dos animais. Nós somos um elo que passamos assim, de animalidade, nós temos ainda esse elo melhor, que nós podemos ser espiritualmente melhores. Nós pensamos, nós raciocinamos, e nós somos seres humanos. Mas o animal, Deus criou para nos servir, para nos acompanhar, e tem um quê de inteligência, tem um quê de função. Tanto é que nós sabemos que tem alguns animais, como os golfinhos, que são muito inteligentes, e outros ainda, né? Que não é a minha área de conhecimento, mas a gente sabe que tem animais que têm mais inteligência, não é? Que são adestrados, não é? E que têm funções. Então, a preocupação é que nós, seres humanos, temos que nos conscientizar, não é? De que nós precisamos conviver melhor com a natureza. As árvores são importantes. Cortar uma árvore simplesmente porque está derrubando folhas no chão e suja o chão. Nós fazemos isso. Eu, graças a Deus, não faço mais. Mas eles têm vida, não é? Ou também somos obrigados, às vezes, de derrubar algumas árvores para construir. Eu vi ontem, inclusive, que em Gramado, quando se constrói atualmente, eu não sei antigamente como era, que é feito as habitações conforme o estilo do terreno e aproveitando as árvores para que elas não sejam danificadas, para que elas façam parte do conjunto daquela casa. Que coisa linda, né? Que bom que já estamos pensando assim, né? Já estamos fazendo, com certeza, muitos de nós já fazem isso, né? Mas a importância que a gente tem que dar a todos os seres. A gente vem na casa espírita, normalmente, todos nós vemos, para atendimento à nossa parte espiritual. Que bom, né? Nós vemos para a casa espírita, vamos receber o passe. Mas é importante também que na casa espírita nós falemos sobre isso. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Não é? Temos que cuidar para que a gente possa se tornar um espírito melhor. Não é? Então, não é só com a nossa alimentação, mas é também com as nossas escolhas, com as atividades que nós fazemos, com aquilo que nós colocamos em nossa vida, né? Com a alimentação, por exemplo, é importantíssimo que nós aprendamos a comer melhor. Não é? Esse comer melhor seria comer coisas mais naturais e de uma forma mais consciente, em quantidade necessária, não é? Porque como a gente tem uma série de vícios ainda, né?
A gula é um vício, não é? Muitas vezes nós não conseguimos, né, domar essa nossa má inclinação ali, e a gente acaba prejudicando o nosso organismo, né, o nosso corpo. Então, é importante que nós façamos se movimentar, por exemplo, atividade física. Porque não é para dizer que tem que tornar o corpo bonito. Bom se ele tornar o corpo bonito, mas é melhor tornar o corpo saudável, para que ele resista o tempo necessário que a nossa encarnação tem. Porque quando a gente vem, a gente tem um plano, não é? A gente tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos que diz que quando nós encarnamos, nós já sabemos quais mais ou menos as coisas que nós vamos passar. E não é Deus que impõe nada, somos nós que escolhemos. Deve ter a questão 258 do livro dos Espíritos. Nós escolhemos, né, o que a gente vai fazer. Então a gente já recebe um corpo adequado para aquela atividade. Se a gente dormir menos, se a gente não comer demais, se a gente não cuidar desse corpo, ele vai viver menos. Ou, por exemplo, não vai ter condições de cumprir as atividades que precisa, porque nós estamos nos descuidando. Então, uma coisa que também é muito interessante, que a gente tem que pensar, é nos momentos de lazer, né? Lazer com a família, cultivar amigos, não é? Porque nós temos que viver aqui, na sociedade, e com as condições que nós temos. Tem uma parte no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a gente não tem que viver sozinho, a gente tem que viver em sociedade, com a sociedade que nós vivemos, com os costumes que nós temos e com as condições que nós temos. Então, com os amigos, e jantares, com certeza, desde que se adeque a sua alimentação, adeque aquele físico, ao nosso corpo, não é? E ter amigos, né, é essencial. E uma coisa que a gente sempre deve fazer é ampliar a nossa faixa de entendimento. Como que a gente amplia a nossa faixa de entendimento? Ouvindo mais. Não só na casa da gente, na família, mas no trabalho. Os amigos, tem amigos nossos que estão cansados de tanto nos ouvir. E às vezes a gente não escuta esses amigos, porque é tão comum eles só ouvirem a gente. Eu que estou sempre cheia de coisa para falar. Então, escutar, não é? Dar oportunidade para ouvir, ou te fazer em momentos assim que te vê que é necessário, né? Ficar à disposição. Porque estou sempre ocupada, tu está sempre ocupada, nem posso te pedir isso. Mas, de repente, né, se colocar à disposição, que isso é bom para o nosso espírito, né, e para a gente desenvolver esse nosso raciocínio. Dentro da doutrina espírita, é uma coisa assim que nós sempre temos a obrigação, dever assim, de falar, é que nós temos bases na doutrina espírita. E ainda que os senhores venham assim, não venham todas as vezes aqui, ou que venham algumas vezes, não é? Doutrina espírita é para a vida, não é? Independente da religião, do credo religioso que nós tivemos ou vamos ter, Deus é um só. E as nossas ações é que devem ser melhoradas, não é? Independente da casa religiosa que eu esteja. Então, nós, dentro da doutrina espírita, temos como base Deus, matéria e espírito, que nós somos aqui, ó. O nosso corpo é espírito está encarnado, né? Alma é desencarnado, né? Quando a gente deixa a carne aqui, a gente desencarna, então nós passamos a ser alma, mas também pode ser espírito, né? Perispírito, que é o corpo fluídico intermediário. Nós não poderíamos ter o espírito e o corpo físico se nós não tivéssemos o perispírito. O perispírito nos acompanha sempre. Enquanto nós desencarnamos, o perispírito acompanha o espírito. É no perispírito que ficam gravadas
todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, atos e omissões. O perispírito, ele fica impregnado com as nossas ações e omissões. Então, o perispírito, ele faz parte do nosso corpo. Ele é fluídico, ele é feito de um material muito etéreo, muito, como é que eu vou dizer, volátil, não é? Que é extraído desse fluido cósmico onde nós estamos envolvidos. Que nós estamos dentro do fluido cósmico, esse fluido cósmico que forma o nosso corpo, o nosso organismo. Então é retirado desse. Tanto é que quando nós temos algum médium, né, tem alguma visão, ou quando tem alguma coisa assim de mediunidade, não é? O espírito que vem dar um depoimento ou que se apresenta, ele vai usar desse fluido cósmico que nos rodeia, juntar com o fluido cósmico do médium para ele conseguir se apresentar, falar ou dar o depoimento que ele precisa. Doutrina espírita, ela é racional, né? É fé raciocinada, não é milagre. Então, é importante que a gente estude, tenha conhecimento. E a gente estuda não é para ficar sabido ou para saber mais que os outros, é para entender melhor. Para a gente conhecer. Por exemplo, aqui na nossa casa, nós temos as aulas, não é? Eu não sei até qual é o dia que nós temos agora, aqui a aula direta com os nossos orientadores. Que dia? Mas qual é o dia da semana? Também não sabe, mas a gente pode se informar. Que a gente vem para conhecer a doutrina espírita. Não é para se tornar médium, ou para trabalhar na casa espírita, ou para ser, no caso, assim, ser expositor espírita, porque vocês não pensem que é fácil ser expositor espírita. É um compromisso que eu assumi lá na outra encarnação, quando antes de encarnar. É uma responsabilidade, é um dever, como o nosso irmão falou no nosso texto inicial. É um dever que eu assumi para vir nessa encarnação e fazer esse trabalho. É responsabilidade. Então, estar na casa espírita, trabalhar na casa espírita, significa melhorar-se espiritualmente. Ninguém, por exemplo, como médium, que a gente vai fazer uma imposição de mãos, a gente faz assim como é um trabalho voluntário, não é? Que qualquer um de nós podemos fazer, porque médium todos nós somos, alguns mais e outros menos, uns mais ostensivamente, que daí tem visões, conseguem escrever, mas todos nós somos. Todos nós temos alguma, é próprio inerente do corpo físico do ser humano. O padre tem, o pastor evangélico, o bispo, o que está preso lá na cadeia. Até porque todos somos irmãos, não é? E somos filhos do mesmo pai, né? E todos, independente da situação que nos encontramos, estamos fadados à perfeição. Todos um dia seremos anjos. Uns vão demorar mais, porque estão fazendo muita coisa que não deveriam. Que bom que nós já aprendemos um pouco, já estamos numa casa espírita, já conseguimos ler, estudar, mas tudo isso, ler e estudar, não tem validade nenhuma se eu não praticar. Eu tenho que praticar. A doutrina serve para mim melhorar. Eu tenho que praticar. Claro que eu não sou perfeita. Nós não somos espíritos perfeitos. A gente, a cada encarnação, a gente melhora um pouquinho. A gente deixa de ser menos egoísta, mas a gente ainda é orgulhoso. A gente ainda é maledicente. A gente consegue um dia passar numa boa. Agora, se alguém me pisa no pé, podem ter certeza que a gente acaba fazendo o que não deve. Então a gente precisa praticar muito, precisa rezar muito,
não é? A gente precisa querer ser melhor. Independente se o meu colega, o meu irmão não é e ainda me engana, não é? Me maltrata. O que nós temos que fazer é fazer a nossa parte nessa encarnação. Nós viemos aqui para nos melhorar, para ser espíritos melhores. Sair daqui um pouquinho melhor de quando aqui chegamos. Porque nós vamos reencarnar. E eu achei um assunto muito interessante sobre reencarnação, e que fala exatamente sobre a possibilidade, no livro dos Espíritos, de quando a gente reencarna. O que nós, na questão 330, sabem os espíritas em que época vão reencarnar? Quando nós estamos desencarnados. Então, sabem os espíritos quando vão reencarnar? Nós aqui estamos encarnados, né? Então a resposta é tão interessante. Pressentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem que retornar. Todos nós temos que retornar. Um corpo, como sabeis que tende de morrer um dia, mas ignorando quando isso se dará. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas nós ignoramos, não é, quando será. Então a encarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é o da vida corporal? Segue da pergunta. Certamente, né? Nós sabemos que reencarnar é uma necessidade, né? Como a morte é para a vida corporal. A questão 339 do Livro dos Espíritos. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Vejam bem, se ao nascer, quando nós vamos reencarnar, o espírito sofre perturbação. Muito mais quando reencarna e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Tu veja aqui a expressão que Allan Kardec usou. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Porque nós, como espíritos encarnados, não é? O nosso espírito, ele está preso nesse corpo. Tanto isso é verdade que quando a gente dorme, a gente sonha. O nosso espírito vai para lugares, mas ele volta, porque ele é preso, ele está ligado pelo perispírito. O corpo fica dormindo lá, deitadinho, está cansado, e o perispírito se alonga, se distém, né? E vai encontrar encarnados e desencarnados. E volta para o corpo. Porque o corpo físico é matéria. Ele vai ficar aqui na Terra. É a função desse corpo físico. Ficar o tempo que precisa para que eu possa evoluir, para que eu possa aprender alguma coisa e para que eu possa também resolver, auxiliar, principalmente auxiliar. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, em cada encarnação, nós reencarnamos com espíritos dentro da nossa família, do nosso ciclo de amizade, com os quais nós somos devedores, dos quais nós, em outras encarnações, os prejudicamos. Então, esses espíritos, de alguma forma, eles vão nos trazer algumas dificuldades. Pode ser familiar, um amigo, mas eles vão estar próximos. E esse espírito, ele vem para nos amar, para nos acertar. Mas muitas vezes, chegando aqui com o compromisso de amar, de aceitar, de perdoar, esquece, em função das vaidades lá, das invejas e de outras, do egoísmo, do orgulho que ainda nós temos, e acabam esquecendo, então, essa prioridade. Mas entre esse nosso reencarnar e encarnar, porque a gente vai estar sempre indo e vindo, né?
Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Entre nós encarnar, reencarnar, voltar, não é? Nós temos que sair daqui melhores. E para que a gente possa sair melhores daqui, nós temos compromisso também com aqueles com quem nós convivemos. Com os nossos filhos, com os nossos netos, na orientação com respeito principalmente aos animais, às florestas, à natureza, às águas. Nós somos responsáveis. É um compromisso dos que estão aqui e que ainda tem água em abundância. Nós temos que mostrar para essas crianças, não é, jovens, o quanto é importante que eles aprendam a respeitar, amar, ter conhecimento que outras crianças não têm o que eles têm, aprender a repartir o que tem, porque muitas vezes nós vamos nos guarda-roupa dos netos, dos filhos, retiramos e acabamos doando, né? Mas fazer com que eles também levem até essas casas, conheçam essas situações, para que também respeitem e aprendam, né, a valorizar o que têm. Como pais, né, como cuidadores, nós temos que orientar as nossas crianças, principalmente no momento tão difícil em que o telefone, os jogos estão, né, trazendo problemas, né, já estão trazendo problemas, né, com alguns tipos de jogos que nós temos ali, não é? Então que a gente possa auxiliar, não é? Cuidar do nosso corpo físico, para ter força, ter disposição para acompanhar os jovens, as crianças, senão a gente não vai ter condições. Levar a nossa encarnação até o momento que tem que ser levado, não é? Cuidar da natureza, cuidar da nossa casa, cuidar dos animais e principalmente respeito aos animais, qualquer animal, né? Assim, especialmente assim nessa época que se fala tanto em cães, não é? Que eles aprendam, não é? Esses cães que estão na rua, esses cães que estão, não é? Que também são filhos de Deus, não é porque não estão na nossa casa dentro, em cima do sofá ou lá numa casinha deles, que eles sejam diferentes dos que estão na rua. São todos animais iguais, não é? Então, nesse momento, assim, de tanto maltrato aos animais, então eu trouxe uma oração de São Francisco de Assis pelos animais, que ela é uma prece de amor, compaixão e proteção, pedindo a Deus que cuide dos animais, especialmente os abandonados, doentes ou perdidos, intercedendo por sua cura, bem-estar, e também pedindo por corações humanos mais sensíveis à vida. Embora não haja uma única oração oficial, essas versões elas pedem bênção, paz, misericórdia para todas as criaturas, reconhecendo, porque São Francisco ele reconhecia os lobos, os cachorros como irmãos e irmãs, e que a gente possa se inspirar no amor de São Francisco. Senhor, pelas mãos de São Francisco, eu te peço hoje por todos os animais, especialmente por aqueles que estão sozinhos, sofrendo ou em perigo. Que a tua bênção chegue a eles como um milagre de cura e proteção. Tu que os colocaste no mundo para nos ensinar o amor incondicional, peço que esses seres indefesos sejam livres de toda dor, maldade e abandono. Estende teu manto de amor sobre eles. Guia-os para um lugar seguro, com alimento, água e um lar. Que os corações humanos se abram à compaixão e ao respeito por toda a vida. Que a tua graça os envolva e os ajude a encontrar paz, saúde e carinho. Em ti confiamos todos os nossos irmãos de quatro patas e todas as criaturas. Amém.
Eu espero que todos nós possamos retornar hoje para casa bem melhores de quando aqui chegamos, confiantes, não é? Com muita saúde e muito amor no coração. E que assim o seja.